Vocês estão, carnavalias? Sei que demorou, sei que tá demorando, mas a gente tá dando o nosso melhor para poder entregar o melhor capítulo para cada uma de vocês poderem assistir. E vocês lutaram muito, justamente no capítulo 2 com a Tarsila do Amaral, e infelizmente uma de vocês, infelizmente terão e dar adeus. Bom, agora finalmente chegamos no capítulo 3, e finalmente vamos sair de São Paulo e ir direto para o norte, no nosso querido e icônico Amazonas. Místicos e mais bonitos daqui do Brasil. E muitas pessoas pediram para falar sobre esse tema justamente no capítulo 3. Tem a ver muito com folclore, claro, mas a gente está falando de um dos maiores festivais folclóricos do Brasil. Porque no capítulo 3 nós estamos procurando pela... Exatamente. Vocês vão homenagear um dos maiores festivais que representa a cultura brasileira, que é o Festival de Parintins. Para esse desafio, poderão se separar em duas equipes: equipe Caprichoso e equipe Garantido. E cada uma de cada equipe deverá fazer um look em suas respectivas categorias. A primeira categoria será a porta-estandarte. A segunda será a saudosa Cunhamporanga. E a última será o próprio Boi Bumba, que representará a equipe que se consagrar vencedora será a mais Parintins da noite. Porém, não se esqueçam que a vitória será de uma. Estão preparadas? Porque eu estou preparada. E que vença a mais carnavalha. Eu não aguento mais! Noite, pessoal. Aqui quem tá falando é a sua anfitriã Blacklicious, e finalmente chegamos no capítulo 3. E no capítulo 3 a gente está justamente procurando pela mais Parintins. As queens foram separadas em duas equipes, equipe Caprichoso e equipe Garantido. Quem será a vencedora desse duelo, hein? Não saberemos. Mas antes de vermos os looks, com certeza a gente deve apresentar a pessoa que está aqui com a gente, né? O nosso jurado principal que vai julgar essas queens para mostrar quem é que manda, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, Renan Canuto. Oi pessoal, eu sou o Renan Canuto e tô aqui hoje para poder julgar as queens, tá? Elas foram desafiadas a poder trazer um look inspirado no Festival de Parintins, que é muito famoso aqui no Brasil, né? E foram divididas em duas equipes, tá? Metade ficou com o Boi Garantido e metade com o Boi Caprichoso. Vamos ver o que elas trouxeram? Bora!
E é claro que não podia deixar de faltar ter uma jurada convidada aqui nesse capítulo. E pela primeira vez aqui no Carnavalia, nós não temos uma jurada convidada brasileira, e sim, ela é mexicana. Paper Drag Queen, e que sempre teve o sonho de participar daqui do nosso programa, seja bem-vinda aqui do nosso painel de jurados, The Nightmare Replay. Ela é Arielle Sainara, Ashley Taylor Close, Bittencourt, Lemos e Ravassi Cariolano. Estão preparados? Porque eu estou preparada. E que vença a mais carnavalha. Carapupapupapa. Sensacional! Os dois grupos foram excelentes. Eu nem sei quem vai ganhar, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão complicando cada vez a minha vida. Que isso? Nossa, pra julgar esse programa tá sendo cada vez mais complicado. A cada look que vocês apresentam tá ficando cada vez mais difícil. E é isso, né, gente? Bora pras críticas, porque hoje vai ser babado. Nas minhas críticas, na minha concepção, vou falar primeiramente de um grupo inteiro e vou falar de todas individualmente de um só grupo. E primeiro eu vou começar com o grupo Caprichoso, que é o Boi Azul. E vamos falar primeiramente da nossa porta-estandarte. Eu achei muito bonito o detalhe da bandeira com o boi caprichoso e o detalhe da headpiece, muito bonito também com o detalhe do boi caprichoso. Eu amei o costeiro com o delineado da cor azul, ficou muito bonito, ficou muito lindo. Só que em questão do look em si, eu queria que ele fosse um pouquinho mais chamativo. Ele não é ruim, só que eu queria que ele fosse um pouco mais tipo tchan, tivesse um pouco mais de detalhes no costeiro, na parte das plumas, tivesse um pouquinho mais de brilho. Mas tirando isso, o look tá excelente. Agora partindo para nossa Cunhã Poranga, que no grupo Caprichoso, para mim, foi a minha favorita. Eu amei esse costeiro, eu adorei o detalhe do costeiro, o detalhe das cores nas plumas, esse degradê roxo, azul e um pouco de rosa fazendo aquele gradiente muito lindo, ficou sensacional. Eu também adorei o headpiece. Para mim o headpiece ele é bem mais trabalhado, na minha opinião. Eu adorei o detalhe do boi caprichoso na cabeça. E também o look também. Sensacional, Tula. Você simplesmente foi a best da best do grupo de vocês. Foi incrível. Agora falando do Bumba Meu Boi, que representou o próprio boi, que foi a Robeca. Infelizmente, para mim, é o look que eu menos gosto. E é por diversas razões. Porque justamente o boi era para ser o grande finale, que ele é a categoria final. Porque todo mundo vê as outras categorias e justamente quer ver o próprio boi Bumba desfilando, batalhando no bumbódromo. Só que pra mim deixou muito a desejar, porque eu queria ter visto uma coisa bem grandiosa e ficou bem minimalista. Não ficou do grande nível que você trouxe no capítulo passado, e hoje tá bem fraco o look. Mas eu gostei do detalhe na cabeça do boi caprichoso, ficou bem bonito na cabeça, e a peruca também ficou linda, essa peruca. Eu
Achei muito criativa essa peruca, porém, em questão do look, infelizmente, pra mim, esse look, ele não é o meu favorito. Mas meus parabéns por você ter criado uma coisa na sua estética, ter criado uma coisa que você gosta de fazer. E é isso, grupo caprichoso. Meus parabéns, vocês arrasaram e boa sorte pra vocês. Bom, começando os julgamentos, eu vou iniciar pelo boi caprichoso, né, que é o boi azul. E assim, as cores no Festival de Parintins não são só pra ilustrar, tá? O azul, ele traz a questão mais mística, já o vermelho a questão do calor ali, as cores vibrantes, e tem essa diferença, porque eles são bem rivais mesmo. Eles levam isso muito a sério, tá? E aí eu vou começar por ela, Tula Malula, que traz aí o boi caprichoso, e eu gosto bastante porque ela já traz o boi representado aí na headpiece, né? Que tá muito interessante, gente. Eu tô vendo aqui no celular, ó. Tá muito interessante, eu gosto dos detalhes, traz a questão da estrela, que é o símbolo do boi, né? Tem bastante pluma, é um look grandioso, essa costeira dela tá muito incrível. Eu gosto e eu acho que isso é muito interessante, principalmente nessa categoria do Festival de Parintins, é a questão da pele, né? Pra mim, não que necessariamente precise, mas se você tiver com a pele pintada, pra mim já vai ganhar muitos pontos, que é o caso da Tula, tá? A parte de baixo a gente vê que ela tá descalça, mas ela traz toda uma pintura no corpo, muito bem feita. O look é pequeno, mas toda a grandiosidade em volta remete bastante ao Festival de Parintins e ao boi caprichoso, tá? Eu adorei. Agora a Robeca traz um look mais místico, tá? Eu acho que traz a vibe, traz a proposta. A gente vê essa bota, é muito interessante porque parece que tem umas mãos, né? Então traz essa coisa mística, tampando ali os seios também, acho muito incrível. Tem bastante brilho nesse look, eu acho que a gata gastou em Swarovski, né? Porque ficou incrível, eu acho que traz toda a grandiosidade pro look, que talvez não tenha em si, em sua base, tá? Eu acho que poderia ser maior, poderia esse cabelo ser uma coisa maior também, pra remeter mais a festival, assim, sabe? Eu acho que aqui tá uma coisa muito K-pop, talvez. Posso estar falando muita bosta, tá? Mas eu acho, tá? Me traz essa vibe. Gosto do adereço de cabeça ser aí o touro, mas eu acho que poderia estar melhor aplicado. Eu acho que poderia ter uma continuidade desse adereço, porque pra mim tá o look e aí colou o touro aqui, sabe? Não traz muito adereço de cabeça, parece meio que uma colagem só do touro aqui. E sem contar que misturou ali com o cabelo, né? Principalmente no focinho, perde um pouco a questão de nitidez ali. Eu acho que poderia ter brincado um pouco aí, talvez fazer como se fosse a headpiece aqui no começo mais clara, já para evidenciar esse focinho do boi, tá? Mas eu gostei bastante, eu acho que a questão das cores tá muito a questão do caprichoso, tá? A maquiagem poderia ter ido um pouco além também, mas não é um look ruim, tá? Gostei bastante também. Só algumas coisinhas pra melhorar mesmo. E traz a estrela, né, no brinco, que é o símbolo do boi também. Achei interessante aí. Lembra que são os mínimos detalhes que vão mudar os pontos de cada uma aqui. Essa questão da estrela me pegou, gostei bastante. E aí vem Honey Bee, que sempre traz esse carisma, né? Eu acho que a drag dela é muito carismática, ela consegue trazer isso só numa pose estática, que é o caso, tá? Traz todo esse carisma de festival, essa coisa alegre, essa coisa animada que precisa ter. Ela reflete bastante isso no look dela, tá? Dito isso, quando você bate o olho, gente, principalmente pra mim, me remete bastante a Asterix Obelix, sabe? Essa questão mais medieval, principalmente pela textura do headpiece dela, que é uma coisa meio metálica, parece. Posso estar viajando, tá? Mas eu acho que me traz mais uma guerreira, o que, na verdade, não deixa de ser uma coisa, né? Porque, uma coisa certa, eu digo, porque guerreira, as cunhãs porangas, enfim, são guerreiras, né? Então acho que é uma leitura interessante, viu? Acho que é uma leitura interessante. Ela traz aí como é o nome disso? Tem um nome. A gente usou no Folia de Reis, numa apresentação que eu fiz aqui na cidade. Não é placa. Enfim, essa placa tá linda também. Escreveu aqui caprichoso, colocou o desenho do boi. O desenho do boi tá um pouco
esquisito, eu acho. Eu acho que podia ter uma continuidade do preto aqui pra baixo, mas isso são detalhes, gente. Tá de luva, tem sparkles. A parte do costeiro, eu acho que poderia ter mais detalhes, assim. Porque aqui pra mim tá como se fosse um tecido aberto, que na foto funciona muito, mas como seria isso numa runway, né? Eu sei que não é esperado isso de vocês, né? Fazerem looks reais, mas eu acho que brincar com a realidade às vezes é legal também, tá? Então, eu gosto bastante desse look, eu acho que traz uma leitura diferente da guerreira, né? Da Cunhã Poranga, mas eu gosto bastante, traz a vibe também, principalmente na parte de baixo que tem essas penas, tá? Gostei. Esses foram os caprichosos, né? E eu tenho que dizer, vou fazer essa piada, gente. Foram caprichosas, tá? Eu achei. Bom, agora, né, vamos falar da equipe Garantido. Vamos lá falar da equipe Garantido com o boi vermelho, boi branco, quer dizer, com a cor vermelha. E falando justamente da porta estandarte. Eu achei lindo o detalhe do boi, essa parte bem sombria que ficou bem nessa estética, né? Uma coisa bem mais terror. E eu também gostei do detalhe do costeiro, parecendo asas de morcego, de Drácula, gárgula com o vermelho. Ficou muito bonito. E eu também gostei bastante do detalhe do headpiece na parte das pernas. Não tem muito o que dizer, só tem uma coisa pra dizer, né? Que foi sensacional. Meus parabéns, Candy Couture. Você veio linda de porta-estandarte. Agora falando da nossa Cunhã Poranga. Uau, Victor. Quando eu imaginei Cunhã Poranga, era isso que eu imaginei. Não só esse costeiro lindo que você trouxe, bem volumoso, bem grande, bem chamativo que você trouxe, mas eu achei lindo também justamente os seus detalhes corporais, bem referentes à própria Cunhã Poranga, a mulher indígena. E eu achei muito bonito que você fez essa referência e prestou muito bem, justamente não só na história, e prestou muito bem atenção aos detalhes, de fazer os detalhes indígenas na Cunhã Poranga. E ficou muito bem feito. Eu adorei o detalhe do rosto, das pernas, na parte do tronco, assim, e o costeiro, que é bem volumoso. Essa pra mim foi a minha melhor parte. Meus parabéns, Victor, você foi sensacional. Que redenção, né? Que infelizmente no capítulo passado você ficou na zona de perigo e hoje deu pra ver que você não tá pra brincadeira. Meus parabéns, Victor. E DJ Mila. Quando a gente falava de boi, o próprio Boi Bumba, era isso que eu esperava. E você, tipo assim, justamente criou o boi de uma forma que ninguém esperava aqui. Ficou muito, muito bem feito. Você justamente se fundiu ao próprio boi caprichoso e colocou o high fashion nisso aí tudo. Eu achei lindo o detalhe dos chifres saindo do peito e tudo mais, os chifres, o detalhe do look todo, e essa parte de baixo com a cauda. Cara, eu tô sem palavras com esse look. Ficou 10 de 10. Eu achei incrível. Parabéns, grupo Garantido. Ficou sensacional os looks que vocês trouxeram. E boa sorte pra vocês, viu? Agora vamos ver o Garantido? Bora. A cor vermelha traz o calor, traz as cores vibrantes, sabe? Então eu acho que os looks têm que falar isso. A Victor traz já a Cunhã Poranga no seu look de drag inteiro, né? Eu olho esse look, eu vejo desfilando no Festival de Parintins. Pra mim é um look grandioso, é um look lindo. Tem bastante pintura corporal indígena no corpo, o que é muito bom. Ela até parece um pouco as Cunhãs Porangas que a gente vê, né? Porque elas têm mais ou menos uma skin. Vocês já perceberam, gente? Não sei, né, se é errado falar isso também. Mas é sempre Isabelle Nogueira. Agora, a que tá no Big Brother, que eu esqueci o nome, é Marciele. Então, elas têm uma skin. E eu acho que a Victor trouxe essa skin aqui para o look dela, tá? Tem um cocar belíssimo, as penas vermelhas
com o marrom traz todo um contraste também que não fica aquela coisa chapada. Eu acho isso inteligentíssimo, tá? Eu acho que trazer isso num desenho de uma cor que é predominante é muito interessante, para não ficar aquela coisa chapadona, né? Então, assim, gostei, achei interessantíssimo, é um look fortíssimo nessa categoria, tá? Amei. Kant Couture também não veio pra brincadeira, gente. Olha isso. Eu dei uma analisada nos looks antes de trazer as críticas pra vocês, até pra já vir meio embasado, né? Mas cada vez que eu abro esse look da Kant, eu fico mais gag. Tá lindo, gente, tá lindo. As penas estão muito belíssimas. Tem uma sobreposição bela que traz as penas serem... Tipo, quando eu vejo esse desenho, eu vejo as penas leves, sabe? Eu consigo ver elas leves, assim. Esse look é leve, ao mesmo tempo que ele é imponente. A estrutura dessa asa tá incrível, porque ela não termina aqui, ela sobe e aí tem mais penas aqui em cima. Eu achei incrível. Ela escolheu não trazer necessariamente o boi, né, no look. Até tem ali na bota uma representação de chifre. O look ele é todo pontudo porque traz essa coisa do boi, né? Mas ela traz aí essa placa, né, que não é placa o nome. More! Como que é o nome daquela placa que vai na frente do... Por exemplo, do Folia de Reis que a gente fez? Que é uma placa... Como? Bandeira. Não é bandeira, gente. Ai, tem um nome isso. Eu não lembro, gente, agora o nome, mas é isso, essa bandeira. Galera, aqui é o Renan do Futuro, tá? Enquanto eu editava aqui essa parte do vídeo... eu lembrei, é estandarte, tá? O nome dessa placa, dessa bandeira que a galera carrega sempre é estandarte. É isso, beijo. Né? Ela traz o boi aí, uma coisa meio 3D, inclusive. E assim, soube fazer uma maquiagem de contraste, a gente vê também que a pele tá bem glow. Trouxe um look pequeno para uma proporção de... extremidades enormes, então isso é inteligentíssimo também. Então, assim, um destaque muito positivo também para essa categoria. Tô curioso para ver a última Queen. Será que vai bater essas duas? Vamos ver. E bateu, gente. A DJ Mila traz um look artístico. Tava faltando, eu achei, uma Queen fazer uma maquiagem artística de boi. De boi não, de touro, né? Eu tô falando boi desde o começo, será? De touro. Ela traz a questão do touro na maquiagem artística, uma maquiagem bem característica, porém que você vê aí que tem uma questão fauna, né? Uma questão labirinto do fauno. Eu amo que ela usou a peruca como adereço para fazer o chifre, né? Eu acho que isso é muito inteligente. Ela também escolhe não colocar o ferrinho do nariz do touro, ela põe como se fosse uma aura. Eu acho que isso é super um detalhe lindo também. Tem vários detalhes amarelos no look. Eu tive dificuldades para encontrar a proporção dos braços aqui, para entender onde estão os braços, mas quando eu entendi, eu fui muito guiado pela ombreira. Quando eu vi a ombreira, eu desci e falei, aqui tá a pata, aqui tá o braço dela, e o outro tá segurando o cetro com o símbolo do boi garantido, né? O que eu acho legal, que é o coração também, né? Eles falam. E aí eu acho que é isso, gente. O look tá lindo, ela escolheu fazer uma coisa grandiosa em volta, e também um look grandioso, uma coisa mais gala, mas eu entendo a proposta. A proposta é o artístico da coisa, sabe? E eu consegui colher isso aqui. A boca tá um charme. Eu adorei. A questão também do busto ser esse touro, né? Essa ossada de touro, eu achei incrível. Incrível, tá lindo. Parabéns, meninas, vocês arrasaram aí, tá? DJ Mila, olá, amiga. Eu amei seu look, é tão HHHHH, você está espetacular, tipo, você transmite uma vibe incrível, eu amo os tons de amarelo, dourado, eles iluminam muito o visual, eu amo todo o conceito, e essas penas, uau Honeybee. Ei, minha rainha, eu gostei muito, acho que você vai para o carnaval. Gostei de como você adicionou movimento à pose, mas percebo que tudo está muito junto, embora eu goste disso porque dá a impressão de ser maior, mas também está incrível. Conte Couture. Nossa, amiga, adorei. Parece meio vampiro e eu amei, é tão fofo. Gostei demais. Adorei a técnica com penas, mas você deveria praticar mais essa técnica. Gostei muito. Robeca, olá, minha querida, gosto de como você dá forma aos seus conceitos. Você não está usando penas, mas acredito que você vai para o carnaval.
Adoro a silhueta com suas mãos para fora, ou melhor, essa estrutura é o que você vai usar. Tula, ó, minha rainha, eu gostei tanto, adorei, o adorno de cabeça é a HHHHH. Eu amei, e a estrutura das costas também, mas a única coisa que eu não gostei é que você não está usando salto alto, e a outra coisa, Victorei, minha rainha, olha só, isso me dá vida. Eu gosto muito, a pose é dinâmica e me dá uma vibe de carnaval. Adoro o cocar e as tatuagens em estilo maia. Eu amo tudo. Bom, as críticas foram dadas e minhas queridas do grupo Caprichoso e Grupo Garantido, por favor, vão descansar lá pro camarote para poderem botar o papo em dia sobre o que acharam do episódio. E é isso, e daqui a pouco chamamos vocês para darmos o nosso resultado. Bom, Renan, por favor, a gente está muito curioso para te ouvir. Quem é a sua mais e quem é a sua menos Parintins da noite? Destaque dessas três pra mim fica a Tula Malula, até pela grandiosidade do look, pela questão da pintura corporal também, eu acho que foi muito além do que a gente tá esperando, tá? A minha parte favorita, além da pintura corporal aqui, é a headpiece, porque tem proporção, tem contraste, a gente consegue ver o que tá na frente, o que tá atrás, como que tá aplicado, e eu acho que é isso. É o destaque aqui pra mim do Boi Caprichoso. E agora eu vou falar pra vocês qual que eu mais gostei do Boi Garantido, né? E a gente tem aqui queens muito fortes, com looks muito fortes, tá? Por eliminação, assim, porque pra mim as três foram ótimas, de verdade. Como a Victor tá uma coisa mais literal e a Kanty Couture tá trazendo mais a vibe dela, e um pouco literal também, eu fico com a DJ Mila nessa sessão aqui. Eu acho que ela, pra mim, foi a melhor. Eu gostei muito desse look. É muito difícil você ter tantos elementos e ficar bom, sabe? Não ficar bagunçado, não ficar caliente. Um beijo, Dig, você esteja onde estiver aí. Uma queen incrível, mas quem pegou a referência, né? É difícil e ela conseguiu, sabe? Ela conseguiu. O desenho dela tá lindo, o look dela tá lindo. Eu amei. O meu top 2 aí vocês viram, né, que é a Tula Malula e a DJ Mila. E por uma questão de sair da caixinha, né, porque eu acho que às vezes quando você arrisca, você ou vai se dar muito bem, ou você vai se lascar de vez. Nesse caso, eu achei que arriscar foi bom. Então, pra mim, a mais Festival de Parintins é a DJ Mila, gente. Eu amei esse look, eu achei muito incrível. Eu não paro de olhar, sabe? Eu quero pôr de papel de parede no meu celular. Tá lindo, tá lindo. Parabéns, amiga. Você arrasou demais. Você é a mais carnavalha de hoje, tá? Parabéns. E aí, vamos para o nosso... E aí, bora pra nossa menos, né? Menos Festival de Parintins. Está entre Honey Bee pra mim, Robeca, infelizmente, porque eu gosto muito da Robeca, mas eu acho que essa entrega dela poderia ter ido um pouco além. Ela é uma drag mais minimalista, pelo que eu entendo, mas eu acho que em alguns casos, principalmente numa competição, a gente tem que... Tem a linha de comparação, né? A gente vai olhar o seu look e vai olhar o look da outra. E aí, por isso, entre a Honey Bee e a Robeca, a menos Festival de Parintins pra mim hoje é a Robeca, com muita dor no coração, tá? Mas por esses pontos mesmo. Se arrisca. Você está numa competição. A gente tá querendo aqui que vocês sejam vocês, mas de uma forma que se adapte ao desafio, sabe? Então, assim, Festival de Parintins é grande. A gente queria looks grandes. Todas serviram, né? Inclusive a Robeca. Mas aí, na linha de comparação, ela acaba ficando um pouco atrás, tá? Por esse motivo, hoje, você é a minha menos Festival de Parintins. Com muita dor no coração. Bom, falando nessa mesma leva que o Renan disse, né? Ele falou dos dois grupos. Pra mim, a minha mais Parintins do grupo Caprichoso, pra mim vai ser a Tula Malula.
porque justamente é uma forte representação da Cunha Poranga. Eu achei muito bonito, eu achei sensacional da forma como ela montou o costeiro, o detalhe da headpiece está perfeito, e por isso que ela é a minha mais do grupo Caprichoso. Agora do grupo Garantido, por questões pessoais, para mim, a minha mais parintins do grupo Garantido é a Victor. Para mim foi uma grande redenção da semana passada para essa semana aqui. E ela representou uma Cunhã Poranga tão clássica, tão natural, que eu achei incrível. Eu adorei a grandiosidade do look que ela trouxe, principalmente das pinturas corporais que refere principalmente a Cunhã Poranga. E eu achei que ela justamente brilhou nesse episódio, por isso elas são as minhas mais. E, infelizmente, a minha menos parintins da noite, e falando assim, em geral, infelizmente, eu vou dizer que a minha menos parintins da noite é a Robeca. Porque o Meu Boi era justamente para ser um grande finale, era para ser a categoria que era mais brilhosa, mais que ia trazer uma coisa tipo, pá, um ban sensacional. Só que, tipo assim, ela trouxe um look muito bonito, porém não é o suficiente. Eu achei que ela ia trazer uma coisa maior, só que em comparação aos outros, estava bem minimalista. Mas também, infelizmente, eu vou colocar aqui também na minha menos parintins da noite. Infelizmente, eu vou colocar a Honey. O look também não tava ruim. O look tava muito bom. Só que o problema é que eu queria ter visto um pouco mais de detalhes, porque eu acho que a parte do costeiro das plumas ficou bem plano. Porque ela teve bons exemplos, como por exemplo a parte da bandeira, do estandarte, que ficou muito bem feito. Eu gosto também do detalhe da maquiagem e também da headpiece dela, que ficou bem detalhadinha. Só que eu queria ter visto um pouco mais, e isso que ficou faltando. E é isso, essas são para mim as minhas mais e menos da noite. Bom, as nossas opiniões foram dadas. E agora, por favor, tragam de volta as carnavalhas aqui para o palco, porque nós temos coisas a dizer. Bom, chegou aquele momento que todas vocês estavam esperando. Eu sei que apesar de todos os pesares, a gente está tentando dar o nosso melhor para entregar o melhor para vocês. E muito obrigado por fazer parte disso, por todos vocês darem o seu melhor para mostrarem tudo nesse palco. Só que agora chegou a melhor hora da noite, que é anunciar a vencedora. E a mais parintins foi você. Foi você, DJ Mila. E é claro que não pode faltar a tão aguardada joia da Duquesa. E pela primeira vez aqui no Carnavalia, temos duas joias da Duquesa. E a primeira joia da Duquesa vai pra você. Tula, você é fenomenal! Toma aí sua joia, a primeira joia pra você e a segunda joia vai pra você. Victor, você é fenomenal! E é claro, o momento que ninguém queria, infelizmente chegou. E as menos parintins da noite, e que vão para o desafio de dublagem, são vocês. Honeybee e Robeca. E uma de vocês deixará o Carnavalia essa noite. Mas devem se enfrentar em uma batalha de dublagem
para garantir a sua permanência. Que comecem a batalha. Carnavalias, muito obrigada por essa performance maravilhosa. Porém, infelizmente, por mais que as duas terem dado tudo o que vocês tinham que dar, infelizmente uma de vocês vai deixar o nosso programa. Não foi fácil, porque a gente vai sentir muita falta de vocês duas. Porém, uma vai voltar para o camarote para poder descansar, enquanto a outra deverá deixar sua foto no drag altar. E quem deixa o Carnavalha é você. É você, Robeca. Eu sinto muito. Robeca, nós agradecemos imensuradamente por você ter participado desse show, por ter mostrado o seu carisma, o seu talento, a sua personalidade incrível, e nunca esqueceremos tudo que você fez aqui nesse programa. Nunca se esqueça que você é uma de nós e que você é um ícone. Por favor, deve deixar a sua foto no nosso drag altar com a nossa santinha, para você sempre ser lembrada como a diva que você é. Adeus, Robeca. Muita sorte, muita bênção e muito amor para você. Tchau, tchau.